Boa noite Brasil, boa noite mundo, boa noite planeta Terra. Esta é mais uma live da Choca Empreendedores Sociais do Brasil. Essa é a quarta live, que é um modo muito inteligente, eu diria, muito transformador que a Choca escolheu para estar se conectando com todo o mundo. E o tema dessas lives vem sendo mesmo aquele que está movendo moinhos, que é as pessoas que transformam. E hoje eu, Paulo Lima e Mariana Belmonte, vamos compartilhar experiências, saberes individuais e coletivos sobre um tema que é mobilização, educação e comunicação. Mari, me apresento eu acho que é melhor apresentar você agora, né? Você se apresenta, depois me passa o micro e a gente vai conversando. Pode ser. Boa tarde, Paulo. Um prazer estar aqui. Boa tarde a todo mundo que está aí assistindo a gente. Bom, meu nome é Mariana Belmonte, eu sou jornalista de formação, nascida e criada na Zona Sul de São Paulo, no extremo sul, em Parelheiros, uma região que é uma região rural em Parelheiros. Sempre trabalhei na área de comunicação periférica, meio ambiente. As questões ambientais elas sempre me atravessaram em todas as mobilizações, lutas e articulações que eu fiz e construí ao longo da vida, assim. Enfim, acho que é um pouco isso e a gente vai trocando. Que legal, Mari. Eu sou Paulo Lima, eu sou fundador, carregador de piano, violão, tambor da Viração Educomunicação, uma organização que a gente criou há 17 anos, em 2003. Aquele ano, 2003, né? Quando a gente começou uma experiência política muito forte no Brasil e que conseguiu mudar muita coisa legal nesse país. Eu sou jornalista de formação, eu sou de Fortaleza, sou de uma favela lá do Legamar, onde eu nasci e me criei com muito orgulho. Eu sou cearense e cidadão do mundo, né? E a gente queria começar esse bate-papo nosso, essa roda de conversa planetária, porque quando a gente está nas nuvens, quando a gente está online, a gente está para todo mundo, né, Mari? Com o tema, mais precisamente mesmo, o tema que a Choca está propondo. A pergunta é essa: o que nos potencializa? Mobilização e educação como futuro possível. Mari, o que potencializa você? O que te dá tesão, tesão social? O que te faz viver, ser essa pessoa engajada que você é? Paulo, fiquei pensando nisso antes da gente entrar e acho que tem muitas coisas que me vêm, enfim, da minha trajetória aí, que me atravessam e que me potencializaram e me potencializam, assim. Mas acho que as histórias e a forma de construir que as pessoas fazem nas periferias, né, olhando da região que eu venho, a forma que se dá a organização dos agricultores de Parelheiros, por exemplo, posso trazer um exemplo aqui, a forma comunitária de como eles se organizam, me potencializa muito. Acho que é uma forma de construir e de dar dinâmica para a cidade que é diferente do que está posto aí, dessa forma de organizar e planejar cidades, que é uma forma construída pelos homens brancos em geral, de uma classe social muito acima da nossa, e que tem um olhar para a cidade a partir do capital, da centralidade da cidade para o capital, sem pensar nas dinâmicas de transformação das periferias. E essas dinâmicas, esse jeito de viver e se articular, eles me potencializam, eles me formaram enquanto indivíduo e eles me potencializaram, assim. Por isso que eu acho muito interessante trabalhar a forma que as pessoas se comunicam, né? Você falou aí sobre 2000, ali aquele começo de 2013, né? Aquele começo de um sonho para gente, né? Eu era mais jovem e tal nessa época, mas eu lembro bem desse portal que a gente entrou em 2003, tão importante, e quanto
vários espaços de mobilização, de potência nas periferias do Brasil, da cidade de São Paulo, mas do Brasil, como as rádios comunitárias, por exemplo, elas foram importantes para formar tanta gente, potencializar tantas lideranças. Então, acho que a história dessas pessoas, as histórias de quem veio antes de mim também me potencializam e me dão, sei lá, mais vontade assim de construir coisas e seguir nas minhas escolhas. É legal isso que você está falando, porque no começo eu vi esse verbo potencializar, o adjetivo potencial, né? E eu fiquei muito pensando que a gente há muito tempo vem se perguntando qual é o DNA das políticas públicas, né? Qual é o DNA, o porquê, a motivação real deveria ser as intervenções que a gente faz nas regiões, digamos assim, nos lugares empobrecidos, vulnerabilizados, né? Aí, às vezes, a gente cria um projeto ou política pública para que os meninos não virem traficante, para que os meninos não virem pessoas do mal, não virem prostitutas, não aconteçam com eles a questão da gravidez precoce, não. E aí, por que a gente não deveria mudar a perspectiva? Em vez de não, do sim. Porque nós temos potenciais de Paulo Freire, Nelson Mandela, de Zumbis dos Palmares, da Andaras, em tudo quanto é canto desse país, os potenciais que estão dentro de cada um de nós, né, das crianças, dos adolescentes. Então, essa coisa do potencial, eu acho que ela é a chave de leitura para qualquer que seja a política pública, né, pela qual a gente está brigando, estamos lutando. Né? O que me potencializa? Me potencializa ver tantas experiências pipocando, né, por todo o Brasil, experiências como essa que você está vivenciando há anos, e eu também, de comunicação alternativa, popular. Né? Isso me potencializa por quê? Porque diz que a gente está no caminho certo. Né? Me potencializa ver pessoas jovens, né, novas gerações, crianças se envolvendo. E eu não sou saudosista, tá? Eu estou olhando sempre para o presente e para o futuro. Então, eu estou sempre olhando na importância de a gente investir sempre mais e mais em sonhos, né? Porque realmente essa realidade ela é muito dura, ela é muito crua, essa realidade de marginalização. Né? O que me potencializou muito mesmo, quando eu tinha 14 anos, lá na favela do Agamar, eu venho das comunidades eclesiais de base, né? Que é um movimento, que foi um movimento que peitou a ditadura militar, um movimento do interior da Igreja Católica, né? Ligado à teologia da libertação, e eu venho dessa seiva, digamos assim, né? E aos 14 anos, participando de grupos de jovens, eu conheci a metodologia Paulo Freire, o método Paulo Freire de alfabetização. E aí, aos 14 anos, eu me engajei, a gente criou, tivemos um curso de alfabetização para adultos na minha favela, e eu, junto com outro companheiro da minha idade, a gente pegou e aquilo me potencializou. O encontro com Paulo Freire naquela época me transformou, né? Então, a pessoa que sou hoje, humildemente engajada, buscando ser engajado com a transformação do mundo, foi muito devido a esse encontro com Paulo Freire. Né? Esse legado que ele nos deixou. Eu recebi, 2 dias atrás, dos nossos amigos do Instituto Paulo Freire, o convite para divulgar uma campanha. Eu quero aproveitar e divulgar, né? Uma campanha de fundraising, de arrecadação de fundos para... O ano que vem a gente vai fazer 100 anos do Paulo Freire. Né? Então, isso me potencializou muito. Por outro lado, me potencializa pessoas como Iqbal Masih, que foi um menino de 12 anos do Paquistão, que nos anos 90 lutou contra
a escravidão de crianças e adolescentes, né? O trabalho escravo. E esse menino foi assassinado devido à militância dele. Então, pelas escolas por onde eu ando, qualquer que seja o encontro presencial ou virtual como esse, o fato de recordar, trazer à tona, à mente e ao coração pessoas como Paulo Freire e o Iqbal Masih, uma criança de 12 anos, que foi assassinada porque defendia o direito a estudar, né, a não ser escravizado, isso muito me potencializa. É engraçado quando você fala, tem uma coisa que eu sempre, enfim, eu até escrevi sobre isso, eu tenho, não disse isso, mas eu tenho uma coluna semanal no UOL, no ECOA, e aí uma vez você falou, eu me lembrei, assim, tem um dos meus textos do ano passado que a gente só constrói novos futuros, novos horizontes, novos processos de sonho se a gente não esquece do nosso passado, né? Se a gente reviver lembranças, referências nossas do nosso passado, assim. Então, eu tenho muito forte também referências locais, principalmente para mim, assim, do meu território, assim. Então, sei lá, pessoas que foram referências para mim, então, e que são até hoje, né? Então, posso dizer alguns, né? O Sérgio Vaz, o Binho, a Suzy, são referências, Dona Maria Villani, referências de uma vida, assim, né? De uma vida no território ali, Zona Sul, mas de inspiração, da escrita, da inspiração na luta, no engajamento político mesmo, né? No político literário. Talvez eu tenha acabado de inventar não sei se existe esse termo, mas talvez eu tenha acabado de inventá-lo. E para mim é muito forte essa coisa da lembrança, assim, né? E eu tenho lido bastante algumas outras referências que chegam para mim muito depois de sair, de circular fora do meu território, né? Então, tenho lido muito Sueli Carneiro, sobre as histórias e as construções importantes para o movimento negro brasileiro, assim, que construiu esse país, né? Então, isso tudo potencializa nas nossas lutas, no jeito de fazer, no jeito de articular, né, nossas articulações políticas comunitárias ou nas articulações políticas mais em âmbito do legislativo, por exemplo, que é uma coisa que também eu gosto de fazer. E aí, te ouvindo, fiquei pensando assim que tem várias referências nossas que às vezes a gente não cita ou esquece ou não percebe que elas fizeram parte do nosso processo de construção, né? Claro, e a gente não pode esquecer dos nossos pais, nossos avós, nossas famílias, os agregados, né? Essas pessoas todas em nossas comunidades. E eu adorei o termo que você acabou de criar, né? O político literário, porque refaz um pouco a beleza, né? E o Dostoiévski dizia que a beleza vai salvar o mundo. Eu costumo dizer que a poesia vai salvar o mundo, né? E poesia é tudo, é aquele que dá aquele frescor no nosso dia a dia da luta, porque é uma luta muito cruel essa nossa luta. Sim. A Caroline Garretti, ela mandou uma pergunta, inclusive quem quiser participar pode escrever no chat aí do Facebook, né, para a gente ir compartilhando essas experiências, esses saberes individuais, coletivos, enfim. E eu vou ler então, Mari, uma reflexão da Caroline Garretti e uma pergunta para a gente. Como fazer uma comunicação para o engajamento de forma que mobiliza e não desmotiva as pessoas? Por exemplo, muitas vezes ficamos sobrecarregados com informações e comunicações de fatos negativos. E isso afeta as pessoas com o sentimento de desesperança, que pode desmobilizar. A Carolina entrou de cheio no nosso tema, mobilização e educação como futuro possível. Eu queria começar, então, por mim agora, Mari, dando um toque para Caroline. Interessante porque 2 dias atrás, a Organização Mundial da Saúde, a OMS, né, fez um congresso internacional
sobre o que eles estão chamando de infopandemia. Né? O que é a infopandemia? É esse fenômeno gerado a partir dessa pandemia, no caso, né, do coronavírus global, mas, sobretudo, em relação não apenas à quantidade de informações às quais somos bombardeados no nosso dia a dia, mas, sobretudo, Caroline Garrett, a questão das fake news, da desinformação. A infopandemia tem muito a ver com isso, né? Um movimento para desinformar através da produção de fake news, né? Isso aconteceu em todo lugar do mundo. Isso não é um fenômeno não apenas do Brasil, dos Estados Unidos, da Itália, da Europa, é um fenômeno realmente mundial. E aqui, a primeira coisa que a gente tem que fazer, na verdade, é criar antivírus contra essas fake news, esse movimento aí promovido por pessoas que não querem mudanças, que não querem transformações, das quais a gente está falando aqui agora, né? Pessoas que querem continuar no poder, o poder de macho, poder de branco, né? O poder que não quer compartilhar com ninguém e que quer que se perpetue no Brasil e no mundo as desigualdades. E que essa história de novo... como é que é o novo? O quê? Novo normal. O novo normal, eu acho uma puta balela, desculpa, gente, essa expressão, né? Às vezes são pessoas camufladas que falam de novos normais e, na verdade, continuam perpetuando esse tipo de poder que eu agora descrevi, né? Em várias facetas. E não é porque aconteceu um fenômeno, né, mundial a partir das tantas e outras agressões, né? No caso foi com o Floyd nos Estados Unidos, desencadeou em nível mundial manifestações contra o racismo. E não é que você, que é uma estrela, que é um star, que é um galã, que é uma sei lá o quê, famoso, né? Não é que você, compartilhando o teu Instagram com alguém negro, com algum preto, com alguma preta, durante algumas horas, que vai mudar a situação. Enfim, a coisa é muito mais complexa, né? A transmissão, a desinformação produzida por esses poderes, né? Eles geram realmente desânimo, não tem para onde correr, né? Além de gerar conflitos pessoais, além de gerar mortes, né? Quem está fora do Brasil, eu estou atualmente morando na Itália, e a gente escuta muito falar na Europa isso. O Brasil hoje está num estado de necropolítica. Necro quer dizer morte, né? Não se fala mais de governo no Brasil, se fala de necropolítica. E essa necropolítica ela é alimentada, nutrida por fake news. Não é à toa que a OMS, 2 dias atrás, promoveu esse simpósio internacional para tratar do assunto. Então, acho que a primeira coisa é essa, como combater essa desinformação, esse movimento mundial, né? E depois tem a outra parte, né? Como é que a gente pode criar uma espécie de dieta midiática, né? Um cardápio nosso para filtrar também e dar mais e qualificar as informações que chegam até nós, até para nos protegermos também psicologicamente, né? E aí, por último, eu queria lembrar, eu sou muito paulo freireano, Mari, o verbo que Paulo Freire sempre usava, né? Esperançar. Esperançar não é ter esperança. Esperançar é um verbo de movimento, de potencial, de mobilização. A gente tem que nos esperançarmos, né? Diante desse quadro de necropolítica que a gente está vivenciando. Muito, muito difícil, né? Eu tava te ouvindo falar e eu tenho pensado muito sobre assim, a gente pensa sobre essa coisa do fake news desde 2014, né? Não é desde 2014 que a gente tem que lembrar que
a fake news chegou forte aqui para a gente. E eu fico entre o desespero e o que a gente tem que fazer. Tipo, qual é a solução, né? Como que a gente, de fato, fortalece a informação que é a informação real? Me veio aqui para contar coisas que a gente tem feito na Uniaf Brasil, que eu também faço parte, da Rede de Jornalistas das Periferias, que é um lugar também de experimento de comunicação política nas bases, nos territórios, nos bairros, para passar informação verdadeira. Então, desde o começo da pandemia, a gente ficou muito pensando como que a gente levava informação. Então, os coletivos de comunicação periférico de São Paulo produzindo sistematicamente, desde então, e muito, 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 muito material e conteúdo, com entrevista com profissionais, com agentes de saúde, levando informação. O pessoal do Desenrola, do Periferia em Movimento, do Alma Preta, criaram Pandemia Sem Neurose, a Gisele Brito, que é um áudio de WhatsApp, que é muito falando com a gente mesmo e circular, sabe assim, mandar para a mãe manda para o WhatsApp da igreja, tentando circular informações corretas, porque eu acho que o WhatsApp ele potencializou essas informações falsas, qualquer coisa que chega. Às vezes você compartilha só para tirar um sarro. Eu tenho essa impressão também. Eu acho que a gente às vezes compartilha uma informação falsa que para a gente parece muito piada. Aí a gente compartilha num grupo. Aí essa pessoa compartilha em outro, que lá já virou verdade. Já era. Aí já era e já virou verdade e a gente perde o controle, né? E a gente está vivendo nessa pandemia que você trouxe, que também essa pandemia desde do ano passado, do dia 1º de janeiro de 2019, ou do dia 7 de outubro de 2018, que é a pandemia, que é o presidente da República que se elegeu aí, se colocou, que é uma pandemia da falta de informação planejada, do genocídio planejado. Existe uma política pública para se colocar o genocídio em curso, né? A gente vê todo dia, eu acompanho de perto tanto a coordenação quilombola, os indígenas, as organizações das comunidades tradicionais, e todos os dias os números de mortes nesses territórios. Eu ouvi uma liderança indígena, que agora eu não vou lembrar o nome, dando uma entrevista esses dias para o País, dizendo que os mais velhos, que é aquela primeira coisa que a gente falou, né, no começo da nossa conversa, os mais velhos estão morrendo e as tradições elas vão se perdendo, porque ainda não foram todas passadas. Então, as referências e as raízes estão se perdendo. Então, a gente vê aí uma movimentação, uma política do extermínio mesmo, da cultura, do que é realmente o Brasil. Não é sobre esse Brasil que foi colonizado mais de 1.500 anos atrás, mais de 500 anos atrás, mas há um apagamento mesmo, um processo de apagamento dessa história. E acho que a fake news ela é uma ferramenta para isso também, sabe? Uma desinformação. Então, enquanto coletivo de comunicação, jornalista periférica, a gente também tem um papel no território de passar a verdade, de levar uma linguagem mais acessível para todo mundo. Principalmente, a gente fala para todo mundo, mas uma coisa que a gente sempre lembra é para dentro de casa, né? Vamos entender se meu padrinho, minha tia, minha mãe, as pessoas de casa estão entendendo isso que a gente faz, e que também é importante não repassar informações falsas. Então, a casa da gente sempre é um termômetro, eu acho. Eu não sei o que você acha sobre isso, mas eu acho que até a nossa casa, a nossa família, né, se tornou um termômetro mesmo de como está assim, essa coisa de informação. Não, total. E você fala em família e a gente procura encontrar um equilíbrio dinâmico quando alguns temas são tratados nos grupos de WhatsApp, por exemplo, da família, né? Esse equilíbrio dinâmico, o que é? É de tentar
respeitar o ponto de vista do outro, né, sem querer impor, claro, e tentando fornecer elementos, né, concretos, fatos, né, não factóides, não histórias inventadas, né? Então eu tenho gente na minha família que tá do outro lado, digamos assim, entendeu? Isso é muito complicado, isso é muito complicado. A gente encontrar esse equilíbrio dinâmico, né, nessas interrelações aí familiares e com os amigos também. Você estava falando de todo esse movimento de produção midiática das periferias, né? E também a gente vai vendo também muito forte dos povos indígenas, quilombolas também produzindo informação, claro. E quando eu falava da dieta midiática, qual é a nossa dieta midiática, né? Como é que o Paulo Lima, o que é que nutre a cabeça do Paulo Lima, né? Que tipo de informações, de onde é que ele pega, quais são as fontes de informações? É só o Jornal Nacional? É só a revista tal? É só o programa tal? E aí a gente se depara com uma coisa que eu sempre falei, eu sempre trabalhei com mídia alternativa, que infelizmente o movimento progressista nosso, as esquerdas, né, a gente tem que acordar mais para isso, de como potencializar, né, o Brasil de fato. Eu fui um dos fundadores do Brasil de Fato, né, com muito orgulho. Então, esse Brasil de fato, esse outro Brasil que não é contado, né? Das periferias às aldeias, enfim, aos quilombos, por exemplo. Né? Então, onde é que eu posso encontrar esse tipo de informação? Em quais blogs? Em quais jornais? Em quais revistas? Né? E aí, a minha dieta midiática, ela tem que ser reformulada, cara, porque senão eu vou continuar nutrindo um outro ponto de vista de um outro Brasil, de um outro mundo e de um outro futuro que não é possível. Não é possível um outro futuro com esse sistema, né, capitalista que produziu essa pandemia e outras pandemias anteriores e vai continuar a produzir outras também. Né, esse desenvolvimento que não é sustentável. E, por falar nisso, Mari, sabendo que você também acompanha o tema de mudanças climáticas, e eu também, e nós na Viração, o Luciano Frontelli, caríssimo amigo, forte, você conhece ele? É lindo. Amo você, Luciano, do Plant for the Planet. Ele falou eu vou trazer a fala dele, essa pergunta, né, sobre essa coisa da infopandemia, sobre notícias e infos negativas, é recorrente também na área de clima, de mudanças climáticas. Diz o Luciano, o que eu já vi e aprendi a respeito, para tentar ir num sentido contrário, a comunicação exclusivamente apocalíptica é o de promover o que se ganha, individual e coletivamente, com uma transição justa, na saúde, emprego, economia e assim por diante, conectando com as pessoas, tentando também quebrar com um certo elitismo acadêmico da área, né? É o Sexify the Climate, né, Luciano? Estou vendo ali atrás de você, inclusive, ali é o Sexify. Exatamente. Ele que me deu, né? A gente foi trocando. E eu concordo plenamente, né? Me parece que ontem a Greta Thunberg, né, a ativista sueca, ela vai fazer uma doação de alguns milhares de reais, aí, 600 mil reais, para ajudar os povos indígenas no combate à pandemia, né, na Amazônia, porque parte do dinheiro de um prêmio que ela ganhou, né? E aí hoje, saindo nas matérias por aí, lendo, o pessoal já está batendo em cima dela porque dizem que esse dinheiro, esse prêmio que ela ganhou, veio da indústria petrolífera, né? Então, tem sempre um movimento para descreditar as lideranças políticas que querem um outro futuro possível, um outro mundo possível, né? Então, tantas fake news sobre a Greta e tantas outras lideranças também juvenis que nós temos. Então, tem também um outro aspecto, né, que eu acho que é a questão geracional. Essa coisa de adolescente, de jovem, política, né? Que história é essa?
Então, isso tem a ver com a educação, né, Mari? E educação, no meu entender, é aquilo que o Paulo Freire dizia: educar é ler o mundo, educar é ler a comunicação sobre o mundo, educar é construir um novo mundo, né? Então, eu acho que isso chama muito a atenção nossa, de como é que a gente está lidando com isso também, né? Com esse aspecto mais ligado à educação. Não, total, assim, eu costumo dizer que, assim, partindo já assim, do zero, assim, o movimento ambientalista brasileiro, ele é um movimento historicamente muito elitizado, né? Ele é muito de intelectuais, um movimento que eu respeito muito, fez construções e participou de articulações muito importantes no Brasil e no mundo para a preservação ambiental, assim. Mas eu acho que chegou a hora também da gente abrir caminhos para isso, para que outras pessoas, outras gerações, enfim, eu acho que tem uma coisa que é muito importante, que a gente coloca alguns temas que eles são essenciais para as nossas vidas. A gente coloca esses temas como se eles estivessem em caixinhas, né? Ele não está atravessado na nossa vida. E acho que a questão climática, a questão ambiental, ela também esse tema que tá numa caixinha ali e que as pessoas acham muito que tem vários lugares, né? Ou é isso, é um movimento muito elitizado que não se abre e não dá acesso para outras pessoas chegarem e fazerem construções juntos diferentes para ideias. A gente está aí trabalhando para que isso mude, acho que tem muita gente já fazendo isso. Mas o que a gente está vendo aí na pandemia, né? Até escrevi sobre isso no começo da pandemia, é resultado, né? O coronavírus é resultado da ação do homem com o clima, né? É o que a gente fez, não só essa pandemia, né? O Marcos Nobre deu uma entrevista no começo da pandemia e eu achei assim maravilhoso e assustador ao mesmo tempo. Tipo, gente, o que vocês estão falando? Assim, óbvio do meu jeito, né? O Marcos Nobre, tá, gente? Mas, gente, o que vocês estão falando? Era para ser a Amazônia, sair da Amazônia essa pandemia, sabe? Assim, era para gente, Brasil, criar essa pandemia, sair das nossas florestas que estão cada vez mais desmatadas, sabe? E a gente não consegue dizer isso para as pessoas que precisam ouvir, que precisam estar junto e construir junto, assim. Acho que um jeito que assim, eu achei e tenho feito nos últimos anos, que é uma construção de comunicação, de novo, eu vou falar sempre dos coletivos de comunicação, tá, Paulo? Porque eu acho que Total. eu sempre volto, porque os coletivos falando sobre esse tema e relacionando com as pautas que eles já produzem no dia a dia, então colocando, a gente fez até uma formação em 2018 com os coletivos e com pessoas da área do clima sobre comunicação e meio ambiente, para a gente começar a entender e os coletivos começarem a entender por que o clima ele atravessa e ele atinge primeiro as áreas mais vulneráveis, os territórios periféricos, as comunidades tradicionais, por que chega primeiro, né, nesses lugares. Sobre o racismo ambiental, né, que a gente enfrenta duramente no Brasil e na América Latina inteira. E foi ótimo, assim, ouvir, foi incrível, assim, da galera perguntando, então quer dizer que o esgoto na porta da minha casa, aberto, a céu aberto, isso tem relação com o clima? Isso tem relação? Quando chove e enche minha rua e entra água na minha casa? Tem, sabe assim? Os desmoronamentos que acontecem durante as chuvas. Tudo está muito relacionado, mas eu acho que tem uma ideia ainda de muitas organizações grandes que vieram para o Brasil, que foram importantes, claro, mas que trouxeram a ideia muito de outros países do que acontece. Por exemplo, a gente pensa nas mudanças climáticas, algumas pessoas ainda, acho que a maior parte dos brasileiros, viu? A gente pensa no urso polar, no panda,
Aí você pensa assim, imagina, mas isso aqui que não vai acontecer no Brasil, que a gente não tem gelo assim, né, para derreter. Mas não pensa, né, tipo, que esse derretimento do gelo aumenta a água do mar, tipo, traz toda uma complicação para os territórios costeiros, com os pescadores, né, as pescadoras e pescadores do litoral brasileiro, como essas ações climáticas, esses eventos climáticos, eles atingem diretamente a população mais vulnerável de primeira. E aí não é má sorte, não é azarado, não é nada disso, assim, acho que... E aí eu acho que a gente ainda comunica mal, viu, Luciano? Eu acho que é uma área que a gente precisa muito. E eu concordo com você dessa coisa apocalíptica, acho que não tem que ser mesmo, mas acho que tem um lugar de falar sobre... trazer para a realidade da pessoa, trazer para a vida real da pessoa mesmo, entendeu? Por exemplo, Parelheiros. 1/4 da água que abastece o estado de São Paulo, a cidade de São Paulo, desculpa, vem de Parelheiros, que é produtora de água. Tem 2 represas, tem Mata Atlântica, a maior porção de Mata Atlântica da cidade está lá. Quem sabe disso? E isso envolve várias questões do dia a dia das pessoas, beber água, se alimentar, a comida que é produzida em Parelheiros e distribuída na cidade. Muita gente não sabe. Então, acho que relacionar a vida real, né, o nosso dia a dia, com as questões, com os eventos climáticos, é cada vez mais importante para mim. E abrir espaço. Acho que tem que abrir essa roda ambientalista e trazer mais gente para perto para construir e pensar outros jeitos de se comunicar também. Por falar nisso, eu queria citar e convidar todo mundo que está acompanhando a gente a ver o filme O Amanhã é Hoje, que traz exemplos concretos de como as mudanças climáticas estão mudando realmente, transformando algumas realidades no Nordeste, no Sudeste do Brasil, também no Centro-Oeste. E eu tive agora em fevereiro, Mari, eu tive lá na Ilha do Cardoso, né, em São Paulo, visitando a comunidade Nova Esperança, né, nessa ilha, e a ilha foi dividida em 2 partes, né? O mar avançou tanto e a Tatiana, o pessoal lá, as lideranças, pessoal muito legal, e que infelizmente estão sendo ameaçados não apenas por essas consequências de mudanças climáticas, mas por um tipo de governo depredador que quer promover um turismo depredador na região lá caiçara, né? Esse tema é um tema nosso, humanos, no sentido de que a gente tem que refletir essa mudança de paradigma, né? Sair de uma ideia, de um pensar desenvolvimento sustentável para uma cultura da sustentabilidade. Não é mais possível a gente continuar com essa ideia, esse movimento econômico de sustentabilidade. A gente está vendo que não é mais possível, isso é balela, né? Crescimento para cá, crescimento para lá. A Agenda 2030, eu vejo ela muito mais como das Nações Unidas, né? Os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, como um pretexto político-pedagógico para a gente discutir a coisa. Mas eu não acredito num desenvolvimento sustentável, né? E aí, o que quer dizer essa cultura da sustentabilidade? É sair de uma visão antropocêntrica para uma visão ecocêntrica, onde não é apenas nós, humanidade, o homem, né, os humanos que dominam, tem outros seres viventes e a gente está compartilhando esse planeta com eles, e não é porque a gente está compartilhando que a nossa massa cinzenta, o nosso cérebro é mais desenvolvido que o deles, que a gente tem que ter essa pretensão de dominá-los, né? Então, sair de uma visão antropocêntrica, uma visão mais ecocêntrica, uma visão de monocultura para diversidade cultural, né? Uma visão mais do individualismo para uma visão mais de comunidade, né? Que é isso que sempre nos ensinaram os povos indígenas, por exemplo, né? Então, eu acho que tem esse movimento que a gente tem que fazer. Claro que a gente sabe que tem todo outro movimento de negação do que está acontecendo em todos os âmbitos, né? Negação de que a Terra é redonda, de que não temos mudanças climáticas, de que esse vírus é uma gripezinha, e por aí vai, né?
Então, acho que esse movimento nosso de trabalhar mudanças climáticas num aspecto mais de educação popular, de comunicação popular, ele passa também por isso. Sair de uma visão antropocêntrica, né? Então, qual é a minha relação, eu, Paulo Lima, com os outros seres viventes? Você está entendendo? Isso não é uma questão elitista, de visão elitista, não, é uma questão de sobrevivência como espécie. Porque se a gente não buscar um equilíbrio dinâmico para saber conviver com os recursos do planeta e com os outros seres viventes do planeta, a gente vai estar indo para o suicídio. Não tem para onde correr. A gente já está vendo. Essa pandemia está demonstrando isso. Nós estamos indo para um caminho do suicídio geral, global, porque o sistema capitalista está nos levando a isso, né? E, claro, esse movimento não pode ser feito sem ter uma discussão sobre a questão de raça, a questão de gênero, entendeu? Não pode isso. Não pode acontecer sem discutir isso também. O que você trouxe do racismo ambiental, isso é forte, né? Coisas que não vem se falando. Sim. Estou aqui pensando, assim, até vi que o Luciano mandou para a gente também, complementando a pergunta dele. Acho que é isso, assim, acho que esse olhar para uma recuperação, que a gente tem, então, um processo de recuperação verde, né? A gente tenho visto muita gente falar sobre isso. Eu mesmo participo aí de uma movimentação nova sobre o Nossa América Verde, chama Nossa América Verde, pensando enquanto países da América Latina, o que a gente pode fazer qual é a proposta, é a saída, né? A saída verde, né? Baseada, lógico, em evidências científicas, para a gente ter uma recuperação verde que combata o racismo ambiental, que a gente tenha justiça ambiental, social, e aí ela precisa estar atravessada. Então, quando os grandes economistas, os empresários que agora super interessados na área, mas eles precisam ter um recorte disso, que é importante, que atravessa todas essas questões. A gente está aí com a desigualdade, né? Você falou do novo normal. Parece que a gente vive o novo normal, porque antes era normal e estava tudo bem a desigualdade do jeito que estava, né? O racismo escancarado, o genocídio da população negra e periférica diariamente, morrendo a cada 23 minutos nas periferias do Brasil. O genocídio indígena, a falta de terra para os quilombolas, né? As não demarcações indígenas e quilombolas. Estava tudo muito tranquilo, né? O desemprego estava normal. Então, agora a gente está inventando um novo normal na urgência. Então, a gente vai continuar esse novo normal? Então, isso passa também por comunicar e um combate aí às desigualdades na centralidade. Eu acho que primeiro, o combate ao racismo como carro-chefe desse rolê, tem que estar na frente, né? O movimento negro ele tem que estar dirigindo essa mudança que a gente precisa ver no mundo nos próximos anos. O nosso horizonte de mundo, nosso normal, a busca pelo normal, na verdade, a gente tem que vir a partir dos territórios, da periferia, dos movimentos, da população indígena, dos caiçaras, sabe? A população que, historicamente, não é consultada na hora de criação de políticas públicas, na hora de mudanças estruturais no país ou nas cidades. As pessoas não são consultadas, né? Então, se a mudança não vir dessas pessoas, ela não virá. A gente vai acabar a pandemia, a gente vai voltar à vida normal e a gente vai, daqui, sei lá, 10 anos ter outra pandemia e ficar em casa 5 meses, que a gente já não aguenta mais. Eu vi hoje, por falar nisso, né, o combate ao racismo ele passa por mudanças muito concretas, né? Tem até essa campanha eu voto na negra, né? Numa candidata negra, né? E é por aí que tem que passar. Eu acho que a gente tem que
fortalecer uma comunicação para ir nessa linha, né, de combate ao racismo, todas as desigualdades, e fortalecer esse movimento de criação de novas lideranças políticas, né, de uma nova geração de políticas e políticos, né, onde a fibra ética tem que ser o norte. Né? A Viração, há 2 anos, nós criamos uma escola de política para adolescentes. Né? É uma experiência piloto, um projeto de cooperação internacional, porque, cara, passa por aí, sabe? Tem que ter um projeto de política para esse país, né? Construído levando em conta essas questões que são questões espinhosas para o próprio movimento de esquerda do Brasil. A gente sabe disso. Né? O quanto as lideranças negras, por exemplo, indígenas, que fazem parte de alguns partidos políticos, né? Eu vou mais em cima do de esquerda, porque eu comungo da pauta, eu tenho propriedade para falar, porque eu dediquei parte da minha vida também para defender um projeto de política para esse Brasil de mudança também. Então, eu me sinto também com aval para falar sobre isso. Né? Então, alguns temas são espinhosos até hoje e não deveriam ser, cara. Não devem ser. Né? Ou a gente muda a partir de dentro mesmo, né, de programas políticos e de práticas políticas para combater o racismo como se deve, né? Ou então a gente vai ficar sempre nessa política de enxugar o gelo, sabe? Uma coisa de fachada, né? A de ondas, né? Aquelas ondas que vêm e que vão, entendeu? Eu acho que, além de repensar por que o movimento de extrema-direita venceu no país, a gente tem que repensar e refletir seriamente. Talvez um dos fatores foi justamente esse, que os movimentos de esquerda no Brasil, né, políticos, não favoreceram a maior participação da população indígena negra, sobretudo, né, e de quem vem das periferias. Eu vou até além. Eu acho que também que um dos motivos para que a gente tenha essa necropolítica no poder hoje no Brasil, parte dela é culpa da Igreja Católica também. Daquela parte de Igreja Católica de extrema direita que está tentando tirar o Papa Francisco em Roma. Daquela parte de Igreja Católica que, durante os anos 80, perseguiu a teologia da libertação, perseguiu Frei Beto, perseguiu Leonardo Boff, perseguiu a grande teóloga de Recife, Ivone Gebara. Né? E aí, qual é a consequência daqueles anos de perseguição? É que as igrejas neopentecostais, esses movimentos neopentecostais, que negam, né, toda uma nova geração de direitos, por exemplo, que são ultraconservadores, foi crescendo. Né? Então, os votos, esses 30%, ou quase 30% ainda de percentual de apoio ao necropolítico, na minha opinião, é devido também a essa... Você está entendendo? Como a coisa é muito complexa, né? Ou a gente tem uma transformação a partir de dentro em relação à questão dos movimentos de esquerda, por exemplo, política de esquerda, ou a gente vai ficar fadado a ficar sempre ali votando no menos pior. Você está entendendo? E é interessante isso porque a gente trabalha com educomunicação, né? Essa interface entre educação e comunicação, e a gente fala sempre lá na Viração isso, que a gente tem que viver a educomunicação para dentro, não apenas para fora. Né? Então, se a gente fala que nós somos uma organização que quer promover uma educação, uma comunicação democrática, então, como é que dentro da minha organização, dentro do meu coletivo, eu estou vivenciando isso? Né? Quais são os poderes de decisão que têm as pessoas que fazem parte desse processo? Entendeu? Representantes, a representatividade ou a diferença também, né? A diversidade, digamos assim, de equipe. Como é que ela é favorecida ou só tem brancos na minha equipe? Você está entendendo?
Então, eu acho que essa coisa de olhar esse movimento político passa muito também por olhar nossas organizações também, que são políticas, claro, e a gente está Inclusive, fazendo política. inclusive em cargos de direção, né, Paulo? Em cargos não só... Exatamente. A Elaine Souza, né, Souza, que é a nossa coordenadora geral da Viração no Brasil, e ela é negra, é preta e é do Grajaú, e ela fala muito disso, né, que eu também sou preto, né, que não é fácil você encontrar negros, pretos, né, e pretas em altos cargos. A gente sabe disso, os números estão aí, não é mimimi, é realidade, é uma realidade, enfim, né. Então, eu acho que isso que você está trazendo tem muito a ver com um movimento que tem que ser fortalecido, sabe? Votar em negras. Não, total. A gente estava falando e eu vi aqui, chegou uma pergunta da Fátima Ribeiro, que ela fala que as desigualdades estão cada vez mais escancaradas. Enxergamos mais? Olhamos com mais cuidado? Eu não sei, assim, estou aqui pensando, viu, Fátima? Eu não sei muito se elas estão escancaradas agora. Eu acho que elas sempre estiveram. Eu acho que também tem um papel da comunicação da grande mídia nisso. Não de consciência, não. De, agora, nossa, que olha que importante que a gente precisa dizer. Eu acho que é um olhar, a gente precisa dizer, senão vai ficar feio. Porque o mundo tá, os outros países, o mundo tá olhando para isso e a gente precisa. Mas o Brasil sempre foi, historicamente, um país da desigualdade e que a elite, né, a elite branca, majoritariamente homens, eles falam sobre desigualdade nos seus textos, nos seus artigos de opinião, inclusive não pessoas mais velhas, inclusive gente muito jovem aí que debate democracia, que diz que constrói, que quer salvar a democracia, enfim. Eles super falam sobre desigualdade, tem um pouco de medo de falar sobre a palavra genocídio, não diz, acha que é muito pesado, eles não falam, né, sobre a palavra genocídio, não fala sobre racismo, fala sobre desigualdade social, mas num campo ainda muito longe. Eu estou falando aqui, estou fazendo a minha parte falando, mas eu não abro mão dos meus privilégios. Não abro mão, não se mexe num privilégio desses caras, assim. Então, acho que a gente está longe, eu acho que não está escancarado, acho que está aparecendo mais, assim. Mas eu acho que sempre foi desse jeito, assim. Eu não sei se a gente enxerga. Eu acho que algumas pessoas nunca quiseram ver, e agora estão dizendo, estão falando, para não ficar feio para a opinião pública. Para não passar. Fachada. E vem cá, é interessante essa pergunta da Fatinha, da Fátima Ribeiro. Você que também colabora com o UOL, né, um grande portal, se não o maior portal de notícias do Brasil, ligado a um grupo, né, uma das grandes famílias que detém o poder da comunicação comercial no Brasil hoje. Como é que é isso, né? Porque a gente, na Viração, nesses 17 anos, a gente apanhou muito, né? A Jovem Pan, para você ter ideia, processou a Viração porque a Viração tinha criado a Agência Jovem de Notícias. E chegou, né, tribunal, um processo contra a Viração. A gente teve que contratar um advogado, pagar R$ 12.000, me lembro ainda, dinheiro que nem a gente tinha, pedimos emprestado, um advogado para nos defender no tribunal, porque a gente estava usando a palavra jovem, e segundo a Jovem Pan, o grupo Bandeirantes, a palavra jovem só podia ser utilizada pela Jovem Pan. Você está me entendendo? É absurdo isso, né? E aí a gente recebeu também propostas de financiamento da Globo, e era uma puta grana naquela época, né? R$ 200.000, e a gente estava na pior pindaíba possível, né? Devendo mundos e fundos, e a gente chegou a dizer não, porque a gente faz alianças com quem a gente vê que quer fazer alianças, né? Que quer abraçar a causa. E naquele momento a gente via que era instrumentalização. Então, essa relação entre mídia alternativa, entre organizações sociais, né, e financiamentos tais, entendeu? Ou grandes grupos econômicos que detêm a comunicação no Brasil hoje, é uma relação muito conflituosa, né?
E olha, a gente já está pagando até hoje, a duras penas, inclusive, né, os nãos que a gente teve que dizer. Mas é com muito orgulho, porque a gente está com a consciência limpa, você está entendendo? A gente vai para o embate, a gente quer fazer aliança com algumas organizações, queremos, né, mas em certas condições. Então, eu não sei como é que é para você trabalhar para o trabalhar, não sei se você trabalha, mas enfim, colaborar para o UOL. Você acha que portais de notícias como o UOL estão mais abertos, despertaram, ou são algumas migalhas? Porque essa reflexão das migalhas, vou te falar, viu, Mari, foi o pontapé inicial para a gente criar o Jornal Brasil de Fato, né? E atrás do Jornal Brasil de Fato estavam quem? Estavam o movimento social, para mim, os maiores do Brasil, do mundo hoje, que é o MST, né? Estavam também as pastorais sociais ligadas à Igreja Católica, a CUT entrou no começo, mais ou menos, enfim. A gente ficou se dizendo, mas espera aí, vamos parar de nos acontentarmos com as migalhas, né? Com os espaços de opinião que a Folha de São Paulo dava ao João Pedro Stedley ou ao Frei Beto, algumas lideranças dos movimentos sociais, com espaços que, de repente, alguma entrevista que a Globo concedia. Vamos criar o nosso próprio jornal, que virou depois uma agência, a Agência Brasil de Fato, né? Então, como é que você lida com isso, Mari? Essa relação aí, essa pergunta da Fátima Ribeiro é interessante, né? E você trouxe isso. De repente, as mídias, mídias grandes, oferecem certos espaços, se deram conta, não se deram conta, enfim. Eu tô aí, vou fazer um ano que topei, tá nessa. Tenho gostado de fazer isso, de escrever, de fazer provocações, e a parte que mais me deixou assim, motivada a topar, não deixando de fazer as outras coisas, escrever em outros lugares como eu escrevo, mas o que me deixou mais motivada em topar foi a liberdade de escrever, inclusive fazer críticas a essas mídias dentro desse espaço. E aí os ataques, assim, até uns 3, 4 textos atrás, ainda o espaço de comentário do UOL era aberto, então era só o puro creme do chorume do ataque, assim. E para mim, e acho que para um campo nosso de comunicadores, é importante também ocupar esse espaço para dizer coisas que, em geral, esses espaços não dizem por conta própria, que os vários colaboradores desses espaços não dizem. O que mais também me motivou é que esse espaço específico do UOL que eu escrevo, que é o UOL ECOA, tem uma diversidade e uma quantidade de pessoas muitas delas muito amigas, ou que eu sempre admirei, são referências e tudo mais, que tem ali também um espaço de colocar a sua opinião independente do que o jornal, do que o veículo acha. Então, isso me motivou bastante a escrever. Agora, e aí tem essa coisa dos comentários, né? Porque quando a gente escreve em veículos mais nossos, tem ataques, né? Porque agora tudo tem ataque desses benditos não, desses malditos robôs da vida. Mas no UOL, especialmente, eu achei assustador, assim. Sério? Assustador. Que tipo de ataques você recebeu? Eu recebi ataque, assim, um dos textos que foi sobre, enfim, lancei lá a hashtag Fora Bolsonaro, enfim, falei muito sobre o presidente, e acho que essas chavezinhas aí, essas tagzinhas aí, eles pegam fácil. Eu recebi ataques desde, tipo, PT, xingando o PT, me chamando de esquerdista gentalha, a ataques pessoais do meu corpo, por exemplo. Coisas muito pesadas, chama de burra, de ignorante, enfim, baixo nível total, assim, aquelas. Ainda bem que a gente faz terapia, né, pessoal? Geração terapia para lidar com isso, mas eu achei, primeiro que eu achei, esse texto específico, eu achei que a quantidade de comentário foi surreal, teve 300 comentários, de 300 comentários, 270 eram
xingamentos pesadíssimos, porque, enfim, em alguns textos calha de ir para a home do UOL e ali é muito acessado, e aí as pessoas, nem sei se elas leem, na verdade, viu? Eu não sei se ou se elas pegam ali algumas palavras-chave e atacam. Pode ser isso. Eu acho legal isso. Eu acho legal essa coisa dessa visibilidade, né? O Leonardo Sakamoto, querido amigo do Repórter Brasil no começo, enfim, que é um grande pensador também no Brasil hoje, ele tem esse espaço para dizer o que quer, né? Como você também tem. O Marlon também, enfim, tem vários outros que eu estou muito feliz e contente que tenham essa abertura. O próprio Mural, né, a Agência Mural também, que tem também um espaço no UOL e outras, né? E talvez as mídias de esquerdas talvez tenham que se ligarem, cara, tem que, sabe, se você não fizer parceria com todo esse movimento de produção midiática das periferias, né, dos quilombos, das aldeias, você está fora do mundo, cara. Não pode continuar com aquela abertura mental que se fecha ali na USP, entendeu? Na UFRJ, né? De Total. Produção de conhecimento. Então, quando eu estava no Jornal Brasil de Fato, só para te dar um toque, eu sou de Fortaleza, sou do Ceará, então eu sempre briguei para dar uma diversidade regional de pensamento para o jornal, para a revista Viração. Por quê? Porque o pensamento no Brasil ele não se concentra no eixo Rio-São Paulo, não, cara. Lá na UFC, Universidade Federal do Ceará, ou na UES, na estadual, tem muita mente pensante, como tem também lá em Manaus, como tem também em Mato Grosso do Sul, como tem no Rio Grande do Sul. E aí, mesmo as esquerdas, digamos assim, ou os blogs de esquerda nossos, penam ainda, têm dificuldade em entender isso. Você está entendendo? Isso é muito sério. Então, por que não fazer parceria com as mídias alternativas que estão brotando ricamente nas periferias, né? Você tem ideia, o Jornal Cidadão na Maré, que é parceiro nosso, existe há mais de 20 anos, cara, sabe? A Renata Souza, grande irmã nossa, né, deputada estadual e, se Deus quiser, candidata e vai vencer as eleições a prefeito do Rio de Janeiro, passou também por essa foi uma dos resultados dessa história do cidadão, por exemplo, né? Então eu acho que é legal ocupar esses espaços, né, que são construídos, conquistados, debatidos, mas, na minha opinião, a gente podia avançar muito mais ainda em dar visibilidade ao que a gente vem produzindo nas nossas periferias desse imenso Brasil, também na chamada mídia progressista, você está entendendo? Porque senão continua sendo elitista, cara, sabe? De esquerda, mas é elitista. Eu sinto muito. Não é negra, não é indígena. E eu sinto muito, cara. Não é lésbica, não é homo. Você está entendendo? É sério esse negócio. Essa discussão tem que ser feita. Né, Paulo? Não é uma disputa. E não é uma disputa, né, entre a mídia. Não é sobre isso. Não é sobre isso. Acho que a disputa a gente tem que fazer lá na grande mídia, né? Que tem dinheiro rodando muito, mas entre nós, nesse campo, é muito parceria, assim. Eu acho que você está corretíssimo no que você está falando. Acho muito importante, assim. Acho que a comunicação periférica é um território específico da comunicação, comunicação popular, a educomunicação, o jornalismo de esquerda, né? Que é esses jornais Brasil de Fato, a revista Fórum e outro, Brasil 247, enfim. E tem um lugar muito importante nesses jornais, que para mim me incomoda muito, eu vou dizer aqui, sem medo de ser feliz, que alguns jornais de esquerda, infelizmente, se tornaram, essas grandes portais de esquerda aí, eles se tornaram algo muito parecido com essa grande mídia, por exemplo, nas manchetes. Inclusive, escrevendo, assim, sem problema nenhum, fake news nas manchetes. Aí você entra, você olha, meu, que absurdo. Aí você vai olhar na matéria, não é nada disso. Falei, gente, como que a pessoa, entendeu?
aí fica falando, é progressista, tem um lugar de um debate social importante, inclusive gente que participou da história, né, da redemocratização desse país, participou da história a partir lá de 2003, que a gente falou, que a gente volta, e aí a pessoa está vendo que o Brasil está escangalhado, a comunicação está em jogo, está sempre, né, a duras penas ali, trabalhando a verdade, a informação, e a pessoa usa um espaço tão importante que tem para fazer manchetes ou escrever matérias que são ligadas a fake news. É um absurdo. Eu fico assim, eu fico triste na real, assim, porque acaba sendo um desserviço e se comparando muito a esse resto que eu nem chamo de comunicação, essa outra coisa que não é nem verdade, sabe? Essas coisas aí do escritório do gabinete do ódio, sabe? Isso que você está trazendo, ela é uma coisa muito forte, muito sentida, né? E eu acredito que tem que ter uma reflexão muito mais aprofundada sobre isso, né? Por parte de quem está promovendo esse tipo de jornalismo, que, na minha opinião, tem que ser um jornalismo participativo, né? Eu acho que esse é um grande desafio, né? De como não envolver apenas as pessoas, mas de como criar instrumentos, mecanismos para promover uma participação real. E quer dizer, até às vezes também participar quer dizer ter o poder de decisão, né? E eu acho que esse movimento tem que ser feito, na minha opinião, como tem que ser feito também um movimento para abrir espaço para que as novas gerações, eu falo de crianças e adolescentes, né, para que tenham também espaços de difusão de suas opiniões. Você está entendendo? E isso muitas vezes você não encontra, né? Você não encontra. Por quê? Porque temos ainda uma sociedade, mesmo nossos movimentos, muito adultocêntricos, né? Achando que é apenas o adulto ou o jovem adulto que tem o poder de fala. E a criança, o adolescente, também tem um poder de fala, porque são sujeitos de direito, né? Então, como sujeitos de direito, eles também têm o direito à expressão, à livre expressão, né? À liberdade de expressão e também de opinar. E aí, o que me chama a atenção às vezes, eu brinco até com isso, né? Que muitas organizações, inclusive até internacionais, que trabalham com criança e adolescente, até hoje não criaram conselhos de crianças e adolescentes para ajudarem essas organizações a fazer a gestão. Você está entendendo? Né? Então, como é que a gente também trabalha com mídias alternativas? Como é que esse movimento pode ser também potencializado com as pessoas que não são apenas, né, receptores das nossas informações, mas elas passam também a produzir, ou passam a decidir sobre o que nós queremos produzir, né? Eu sei que as dificuldades são tantas, entendeu? Mas eu acho que a inovação ela tem que vir daí também, né? Como é que a gente pode criar mesmo mídias alternativas, né? Criar espaços de participação efetiva e afetiva, né? De verdade, para que possamos criar uma nova comunicação. Porque senão a gente vai ficar reproduzindo esses modelos que você falou antes. Os modelos de cima para baixo, que não passam por espaços democráticos, abertos, né, participativos. E o que é que a gente vê em qualquer que seja uma empresa de mídia grande por aí, né? Tem alguém que decide, os outros executam. Tem reuniões de pauta? Tem, mas quem que decide isso? Está entendendo? Então, eu acho que esse movimento da participação real, de uma educação horizontal, ela também tem que chegar e ser fortalecida nesses nossos ambientes de militância, digamos assim, na comunicação alternativa popular, né? Eu não sei como é que é a tua experiência em relação a isso. E não é fácil, viu? O processo é mais demorado, porque a gente tem que ouvir todo mundo e todo mundo tem que dizer a sua. As tomadas de decisão têm que ser mais horizontais, isso leva mais tempo.
Mas peraí, a gente tem que produzir não sei quantas notícias durante a semana. Peraí, mas por que a gente tem que produzir todo dia não sei quantas notícias, né? Por que a gente não pode ter um outro ritmo de produção de notícias, né? Então, às vezes, a gente fica também pirando, entrando nessa roda viva que é, né? De que quanto mais, entendeu? Uma outra coisa que eu fico me perguntando, por que a gente tem que continuar financiando, impulsionando o Facebook, algumas coisas no Facebook, né? Ou outras plataformas, né? Por que a gente tem que dar dinheiro para esses caras? E o pior não é isso, o pior é que a gente, nos projetos, né? Quando a gente escreve projetos para editais, Mariana, né, você sabe disso, o pessoal pergunta, quanto é que você vai gastar de publicidade desse projeto nas mídias sociais? Cara, que história é essa? Por que eu tenho que dar dinheiro para o Mark Zuckerberg, né? Zuckerberg do Facebook, entendeu? Não, a gente tem que impulsionar, porque senão as pessoas não veem. Peraí, então, a gente está entrando numa paranoia, cara. Ficou tudo algoritmizado, entendeu? E você não tem mais nenhum tipo de poder para chegar onde você quer chegar, cara. Então, você continua impulsionando certas publicações do teu site, né? Pensando que as pessoas vão estar usufruindo das tuas informações. Não sei como é que você vê isso, ou é piração. Não, a primeira parte, né, dessa coisa da construção e do planejamento, que é mais demorado, você sabe que eu gosto disso, porque eu acho que a gente aprofunda, né, os processos, né? A gente não coloca no mundo um monte de conteúdo raso, sem muita apuração, ou sem nem só apuração de fontes, mas da gente mesmo entender o que a gente está escrevendo, sobre o que a gente está escrevendo, sabe? Então, eu gosto, assim. A gente tem, você falou aí do Tony, a gente tem o nosso Tony, o Tony Marlon da Rede Jornalistas também, como um grande amigo. A gente criou ano passado na rede, né? Desenrola, o Preto Império, alguns coletivos, Alma Preta, enfim, uma pesquisa de comunicação periférica. A gente lançou ano passado com a Rosa Luxemburgo. Foi assim muito importante para entender esse panorama. E foram muitos dias de planejamento para entender essa linguagem, entender a narrativa, como sobrevivem, o que comem. E a história, né? Ouvir as rádios comunitárias, por exemplo, como elas planejavam, como elas se escondiam na ditadura. Salve Jussara, da Rádio Cantareira, maravilhosa. Nossa, que animal! Então, a gente fez essa pesquisa e colocou no Mundo ano passado, Comunicação e Território. Mas então em PDF, virou livro, o que é? Onde é que a gente pode acessar isso? Tem um site, eu vou... Peraí. Bom, na próxima fala eu acho aqui e conto. Mas acho que a Comunicação e Território, não lembro a extensão toda. Lá tem a pesquisa inteira, tem o sumário resumido. Então, a gente fez um panorama do que é a comunicação periférica, a narrativa, e aí a gente traz esse panorama, essa linha do tempo, de quando ela surge, na verdade, que é com as rádios comunitárias, né? Com os jornais impressos nos territórios, ouvir as histórias da Jussara, da Rádio Heliópolis, sobre o que era fazer, o que é fazer rádio, né? Em algum momento alguém perguntou aí como que faz, né, para se comunicar territórios que não têm internet, né? Parece que a gente ainda vive no Brasil 100% tecnológico, né? Mas eu sou de um bairro da cidade de São Paulo. Acho que tem um amigo meu assistindo aí, o Lucas, ele vai saber do que eu estou falando. Colônia Paulista, um bairro extremo sul da cidade de São Paulo, não tem internet, não tem sinal de celular. Então, assim, essa ilusão que todo lugar no Brasil funciona a internet é uma ilusão. Então, as rádios comunitárias, elas são muito importantes para isso, né? Tem comunidades indígenas que usam a rádio poste. Então, lembrei agora da pergunta, acho que foi a Fátima, não lembro quem foi que fez essa pergunta. Bom, sobre as mídias, sobre as redes sociais, é uma loucura isso, né? Eu tenho pensado muito isso num lugar. O Facebook está morrendo, estou pensando muito sobre isso. Não sei o que vocês acham, mandem aí
Adorei, o Facebook está morrendo, é a manchete, adorei. Minha impressão é, o Facebook está morrendo e o Twitter virou um grande lugar de pessoas famosas. Tipo, as pessoas estão ficando famosas no Twitter, entendeu? Uhum. Eu acho uma loucura. Eu sempre usei o Twitter para muita zoeira, assim, desde que eu criei o Twitter lá em 2009, era para colocar frases, zoeiras, sabe assim, o que saudades das redes sociais que eram para isso, né? Então eu acho uma grande loucura essa coisa de colocar recurso numa grande plataforma que já é muito rica por publicidade e que aí você precisa alimentar isso para aparecer. Eu acho uma grande loucura, assim, muito. E o que se transformou isso no mundo, né? Até para as eleições, para escolher grandes lideranças nacionais, né? Estados Unidos aí que aconteceu com o Trump, aqui no Brasil 2018, e essa guerra digital quando chega a eleição, que aí eles ficam, vamos ver quem coloca mais dinheiro no meu post. Enfim, eu acho uma loucura, eu acho uma mega loucura, assim. Eu tenho me incomodado muito, especialmente com essa coisa das pessoas famosas no Twitter, assim, não, vamos mandar para fulano, que fulano tá bombando no Twitter, ele vai fazer virar isso aqui. Gente, pelo amor de Deus, né? Tem que ver o que é marketing, né? Essas ações de marketing, enfim, onde é que vai dar isso tudo, né? Tem uma pergunta aqui, uma posição, uma reflexão do Henrique Nhauser. Produzir de forma acelerada, inclusive informação, tem mais a ver com a dinâmica do mercado, do acúmulo, de velocidade, que com relações humanas, que tem valor para a sociedade. Importante pensar sobre outras formas de lidar com o tempo de produção. E aí aquilo, né, Mari e Henrique, que a gente fala, né, do comunicação, o valor do processo, que você até trouxe, né, o percurso, né? Então, o gostoso, aquele que dá tesão, não é tanto o produto final, o chegar lá, né, o destino, mas é a viagem, né? O de quanto essa viagem, esse percurso, esse processo de produção foi transformador. E a gente volta para o nosso tema da nossa conversa, da nossa live aqui, promovida pela Choca Empreendedores Sociais, né? As pessoas que transformam. Então, fazendo análise do que a gente consome em termos de informação, né? Uma análise crítica, e produzindo, né, conteúdos, contando histórias, criando novas narrativas com um ritmo que seja mais humano mesmo, como o Henrique está trazendo. Eu acho fantástico isso, né? E é interessante isso porque a Viração ela começou com uma revista, 17 anos atrás, né? E era mensal. Cara, produzir uma revista mensal com 24 núcleos em todo o Brasil, de adolescentes e jovens, tal, com toda uma metodologia, não era fácil, né? Aí, em 2014, a gente falou, não, vamos tirar o pé do acelerador, né? A gente tem que rever esse processo, entendeu? E passou a ser semestral, né? Por quê? Porque o tempo de produção ele passa pela reflexão, como você já trouxe também, né? Passa pelo trabalho em grupos, né? Passa por cooperação, não por concorrência, competição, né? Passa por empatia, passa por solidariedade, passa por troca de saberes individuais, né? Passa por descobertas, passa por curiosidades, né? Isso leva tempo, isso leva tempo. E aí, eu acho que é muito importante a gente rever um pouco isso também, né? Por que a gente tem que estar seguindo essa lógica da velocidade, né? Que o próprio sistema capitalista quer que a gente faça isso. E às vezes a gente reproduz esse modelo capitalista nas nossas relações, né, interpessoais também, né, por exemplo, ou nas relações nossas de produção de mídia alternativa, de comunicação comunitária. Acho fantástico isso. Valeu, Henrique Nhauser. Muito bom, muito bom. Eu mandei aí, Paulo, comunicação e territórios.org. Entrem lá, tá muito massa a pesquisa que a gente fez. Que bom que o Rosa Luxemburgo apoiou isso, acho fantástico. O pessoal também da Fundação Friedrich Ebert, que é concorrente, entre aspas, eles
brincadeira, né? Eles também promovem muito publicações nessa linha, eu acho fantástico. Tira uma dúvida, essa pesquisa que vocês fizeram, que eu acho fantástica, formidável, ela foi feita só em São Paulo ou tem um caráter nacional? Não, em São Paulo. Ela tem um Claro. recorte da cidade de São Paulo. Tá. Enfim, acho que sempre existiu uma vontade, mas a gente entende a dificuldade e vai ser um processo de bastante tempo, que é uma articulação nacional. Já existe indiretamente, né? A gente se conhece, faz coisas juntos, acaba fazendo alguns trabalhos juntos, se encontrando em trabalhos em outras cidades, mas uma grande articulação e um olhar mais de dados para esse tipo de comunicação tão importante hoje para a gente não tem ainda, mas vamos ver se a gente desenrola isso. Eu acho legal isso porque você está trazendo, porque em 2003, naquele famoso 2003, né, com o pessoal da Ciranda, a Fórum também, o Agimiro Borges também, e tantas outras pessoas do movimento de produção de mídia alternativa, a gente criou o Fórum de Mídia Livre, né, lá no Fórum Social Mundial. E depois chegamos a fazer Fórum de Mídia Livre nacional e internacional durante os Fóruns Sociais Mundiais, né? E o que ficou disso? Ficou muita coisa gostosa, porque algumas políticas públicas, Mari, surgiram a partir dessa experiência de mobilização, de intercâmbio entre experiências de mídia alternativa em todo o Brasil. Por exemplo, durante a gestão do ministro da Cultura, Gilberto Gil, foi criado o Prêmio Mídia Livre, por exemplo, né? Pontos de cultura que trabalhavam com produção de mídia alternativa foram reconhecidos como tais também, né? Eu acho fantástico isso, e esse movimento, né, de mídia produzida nas quebradas, nas periferias, ele vem a dar a fazer efervescer socialmente esse movimento de mídias alternativas que às vezes ficou muito, sei lá, devido, né, a esses retrocessos todos políticos também, idas e vindas e questões pessoais de um de outro, né? Eu acho que tá meio, enfim, está acontecendo, claro, né? Estamos aí com o Jornal Brasil de Fato, com a revista Fórum, tem coisas legais acontecendo, mas a Caros Amigos, por exemplo, que nos anos, né, atrás era uma grande referência, né? Ou outras que eram referências, pouco a pouco foram, entendeu? Então, acho que esse movimento que vem das periferias, né, das grandes cidades, acho que vai rejuvenescer esse movimento de mídia alternativa, e isso é que é legal, né? O novo que está rejuvenescendo, que está trazendo novidade, inovação, né? E conquistando, mais que conquistando, compartilhando falas que até então ficavam marginalizadas, mesmo nessas mídias alternativas, entendeu? Né? Que eu estou falando grandes, né? Eu não estou falando dos jornais comunitários, das rádios comunitárias, isso aí não, isso sempre existiu, graças a Deus. A gente está... Ok. Então, a Denise de Oliveira, ela mandou aqui. Finalizando o nosso encontro, lembrando de Paulo Freire, ele, junto com trabalhadores, participaram de um processo de aprendizagem e desenvolveram seus saberes com suas palavras mundo. Da vivência de vocês, quais as palavras mundo fazem parte dos seus aprendizados nessa jornada de comunicação e mobilização para construir um mundo de pessoas que transformam? Quais são as tuas palavras mundo? A gente falava no começo quem é que pode, né, as coisas que nos potencializam, né? A gente trouxe algumas pessoas, né? É legal essas palavras mundos para concluir esse nosso diálogo. Muito legal essa pergunta, porque aí você falou do começo da nossa conversa, para mim, eu volto um pouco. Pensando nessa palavra mundo do Paulo Freire. Eu tenho pensado muito na palavra mundo, que uma frase, na real, dita por Sérgio Vaz, que eu tenho, enfim, carinho, é muito referência para mim na escrita, na forma de
de se conectar com o mundo, de potencializar as coisas na quebrada. Acho que o Sérgio Vaz é uma pessoa incrível, é um professor, um mestre, enfim. E ele fala muito sobre democratizar a palavra. E para mim isso bateu muito forte, assim. Bate muito forte. A primeira vez que eu ouvi essa frase num sarau na Cooperifa e lendo os livros do Sérgio, eu me emocionei imediatamente, porque eu acho muito bonito isso. Acho que democratizar a palavra, né? A palavra, qualquer tipo de palavra, do jeito, a comunicação, né? Democratizar essa comunicação, qualquer que ela seja, o formato, o jeito, de onde ela vier, principalmente nos territórios periféricos, é importante, é o que dá dimensão de mundo para mim, é o que dá dimensão de escolha, de luta e de transformação. Então, a palavra, democratizar a palavra, para mim, é uma coisa muito forte. Que legal, que legal. Eu tenho algumas palavras mundo que me acompanham, né? Assim como eu tenho o personário, né? Personário é uma mistura de pessoas com diário. Eu tenho uma relação de pessoas, o meu personário, pessoas que me marcaram, né? Me ajudaram muito a ser o que eu sou hoje, a buscar a ser o que eu sou hoje, né? A partir do meu pai, de minha mãe, enfim. E as palavras mundo eu coleciono também, assim como você, eu acredito, né? Pedaços de poesia, frases que te marcam, que te dão tesão, né? Para enfrentar aquilo que a gente tem que enfrentar no nosso dia a dia. E uma das coisas que me ajuda muito a pensar esse mundo novo, né? É que é uma frase do Paulo Freire que a gente está vivendo agora inéditos possíveis, né? É o tempo de inéditos possíveis. Inéditos possíveis quer dizer o quê? Quer dizer que é possível um novo mundo, é possível uma nova comunicação, né? Uma comunicação não baseada no ódio, né? Não baseada no querer desconstruir a verdade, os fatos, mas baseado na não violência, né? Baseada no respeito às pessoas, né? Baseado nos jeitos de amar, né? Que nós temos, que são infinitos jeitos de amar, infinitos jeitos de sermos, de estarmos nesse mundo também, né? Uma palavra mundo para mim é meditação. E meditação para mim é um ato político. Meditar para mim é um ato político. Por quê? Porque é aquele momento em que o Paulo está com ele mesmo, né? O Paulo está até com os pensamentos dele, mas o Paulo é aquele momento em que o Paulo está se revigorando para estar melhor na luta, mais concentrado na luta, para não se perder com picuinhas, sabe? Tem muita picuinha, cara, entre a gente, velho. O que é isso, né? Entre os movimentos, entre os partidos, entre nós da equipe da viração, às vezes, né? Não, vamos perder o foco. Qual é o nosso foco? O nosso foco hoje no Brasil é combater a necropolítica, sabe? Então, para mim, meditar é um ato político, como também caminhar é um ato político também, né? Como também andar de bicicleta se torna um ato político, não apenas por lazer, mas é de como eu quero que seja esse novo mundo, né? Você está entendendo? Então, essa palavra mundo, para mim, são tantas expressões e a última que eu gosto de eu sempre é o sonhalista, né? Para mim, a palavra mundo, né? É ser sonhador, idealista e ecossocialista, entendeu? É pensar essas mudanças de forma política, mas vendo o todo, né? De forma sistêmica, né? Buscando esse equilíbrio dinâmico que a gente falou antes, e que não é fácil, mas a gente se coloca em caminho, né? Em percurso, em processo, e a gente continua. Como essa live agora vai continuar de outra forma daqui a 15 dias, vocês todas e todos estão convidados, inclusive você, Mariana, e eu, Paulo Lima.
a participar da próxima live da Choca Empreendedores Sociais do Brasil. A gente vai se despedindo aqui. Mari, você quer dar um alô aí? Queria agradecer, foi incrível, Paulo. Assim, estou muito feliz mesmo. Foi muito gostoso essa conversa. Parece que a gente estava tipo na sala aqui de casa trocando uma ideia. Foi muito inspirador. Tinha ouvido, já quero puxar a sardinha aqui. Tinha ouvido falar muito de você. Você é também uma grande referência para a gente. Acho que é importante dizer isso. De sonho, de luta, de construção, de narrativa da comunicação periférica. A gente é muita inspiração. Queria agradecer. Eu só conhecia você por nome. Muita gente falou ontem de você para mim. Eu fiquei muito feliz que a gente estava junto aqui. Agradeço a Choca, o Ricardo, a Denise, o Rafa, o Tonho, todo mundo. E você. Obrigada. E obrigado a você, Mari. Foi massa te conhecer, foi enriquecedor. E fico até arrepiado com essa tua presença. A gente está a 10 mil quilômetros de distância, mas tem uma sinergia de pensamentos, de experiências, de vivências também, e que nos une. E espero que o fruto dessa nossa conversa, o nosso diálogo, como dizia Paulo Freire, sejam novas parcerias, sejam novos projetos, novos sonhos sendo compartilhados e concretizados. Muito obrigado. Axé. Um beijo. Beijo. Tchau. Boa noite aí. Tchau. Boa noite. Vamos para vocês também.